O oráculo do profeta Isaías que nós escutamos na primeira leitura começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Gomorra, aliás, de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Essas duas cidades, como nós sabemos, é descrito lá no livro do Gênesis, que chegaram a tal devassidão, a tal ponto de perversidade, que Deus as destruiu. E o profeta Isaías então se dirige a Israel, mencionando essas duas cidades, para dizer justamente da perversidade, da corrupção e da situação de infidelidade em que o povo de Deus se encontrava. Essas cidades já tinham sido destruídas há muitos séculos, já não existiam mais, mas ele se dirige tanto aos líderes, aos magistrados, quanto ao povo, mencionando essas cidades. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. É um convite à conversão. Se sentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra, mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Então é sempre aquele princípio dos dois caminhos que aparecem tantas vezes ao longo do Antigo Testamento, já desde o livro do Êxodo, Deuteronômio, depois na literatura sapiencial e na boca dos profetas. Se praticardes o bem, se deixardes de fazer o mal, então encontrareis a vida, a bênção, mas se escolherdes a desobediência aos mandamentos, colhereis a morte, a maldição. Está nas mãos do homem o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. Aprendei a fazer o bem, é um aprendizado. Procurai o direito, deixai de fazer o mal. O profeta Isaías dirige essa palavra ao povo de Deus, convidando-os a se converterem. Se arrependerem, os seus pecados serão purificados, ainda que sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Basta um arrependimento sincero, basta um propósito firme de emenda, e Deus purifica o coração do pecador, Deus se volta para ele. Mas se ele endurece o coração, se ele persiste obstinadamente no pecado, então ele obterá a consequência dessa sua escolha. No Evangelho, Jesus fala sobre os fariseus e os mestres da lei, que têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Eles têm conhecimento, eles estudaram minuciosamente as Escrituras. Por isso Jesus diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, porque eles falam e não praticam. Uma coisa é o conhecimento que nós temos
das Escrituras, da Palavra de Deus, da doutrina católica. Outra coisa é o que nós fazemos com aquilo que sabemos. Se nós praticamos, nós conhecemos tantas coisas, mas se não as colocamos em prática, não nos servem de nada. Fazer descer as coisas da inteligência para a vontade, decidir, escolher, deliberar, são coisas diferentes do simples conhecimento. Um padre da igreja que dizia que conhecer as realidades divinas sem ascese, ou seja, sem exercício espiritual, sem esforço para que a nossa vida corresponda ao conhecimento que nós temos da religião, é a teologia dos demônios. Ou seja, a teologia é o conhecimento de Deus. Os demônios também têm um conhecimento de Deus. Eles conhecem as realidades espirituais. A diferença é que eles não obedecem, é que eles não vivem segundo os princípios da palavra, os valores da palavra. Então, conhecer as coisas divinas, mas não colocá-las em prática, é a teologia dos demônios. É um conhecimento que serve mais para a nossa condenação do que para a nossa salvação. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então Jesus diz, eles têm conhecimento, eles têm autoridade para interpretar a lei, escutem os ensinamentos deles. O problema é que eles conhecem, mas não praticam. A carta de São Tiago fala também sobre esse tema, né, de não sermos apenas ouvintes da palavra. E o próprio Jesus, quando ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é uma pessoa prudente, que constrói a casa sobre a rocha. Mas quem escuta a palavra, as minhas palavras, e não as põe em prática, é uma pessoa imprudente que constrói a sua casa sobre a areia. Haverá ruína, a sua casa será destruída, será grande a sua destruição, porque escutou, mas não pôs em prática. Ou então, como a parábola do semeador, a semente cai, mas ela não produz fruto, ela é roubada pelos pássaros, ou sufocada pelos espinhos, ou pelas pedras. A palavra que é semeada no nosso coração precisa se transformar em ação, em conversão. Já os fariseus, Jesus diz, gostam de lugares de honra, gostam de ser cumprimentados. A religião que praticam é mera aparência, é uma formalidade, é um formalismo vazio, estéril, porque não estão preocupados em agradar a Deus e sim aos homens. Estão preocupados apenas com a sua própria vaidade. E todos nós corremos esse risco. Então peçamos a Jesus que neste tempo da Quaresma, tanto conhecimento que nós já temos e que nós adquirimos ao longo da nossa vida, a respeito da religião, a respeito da doutrina, que tudo isso não seja para a nossa desgraça, não seja para a nossa condenação. Quantas luzes, quantas graças, quantos benefícios Deus tem nos concedido. Que isso tudo não seja em vão, mas que nós, colocando em prática, procurando viver de acordo
com aquilo que nós sabemos, tenhamos mais vida, tenhamos a salvação. O Senhor nos ajude para que este tempo da Quaresma seja tempo de verdadeira conversão para nós. Amém.